Doutor Pablo, boa noite. E aí, tudo Tá bem? me ouvindo bem? Tudo Tô, jóia. tô, tudo tranquilo. Como é que tá meu áudio aí? Meu áudio está excelente. Meu áudio está bom ou está muito amplo? Não, tá excelente, tá Show de perfeito, bola. tá Muito perfeito. bem. Estou tentando botar aqui o nosso comentário, mas não consegui. Então acho que a gente pode seguir em frente. Vamos seguir. Vamos Então, tocar muito bem. porque tem muita coisa para falar, né? Exato. E o espaço é curto, né? É Muito isso aí. bem. Então, antes de começar a falar um monte de coisa técnica, aqueles nomes em inglês que o Torguilha adora, acho que a gente podia bater um papo, né, Pablo, sobre a nossa trajetória e o que fez a gente despertar esse interesse por um marketing mais minucioso, por uma coisa mais baseada em evidências, começar a despertar esse interesse em estudar um pouco mais sobre o marketing. Então, se você me permite, eu vou começar a falar um pouquinho da minha trajetória e aí depois, na sequência, acho que você pode puxar a sua história. O que você acha? Beleza. Eu acho que é isso aí. Pro pessoal médico aí, os nossos colegas, a gente vai ter aqui dois relatos de caso muito interessantes. Exato. Depois a gente vai definir materiais e métodos, resultados e conclusão. É basicamente isso que a gente vai fazer aí na live de hoje. Manda Exato. ver. Essa live, assim, é a primeira de várias, né? Acho que hoje a gente vai dar um apanhado geral e depois a gente vai detalhar cada passo, né? Que é bem Sim, trabalhoso esse sim, processo, né? Então a gente vai bater na tecla individualmente. sim. Só Muito para bem. a gente, desculpe te cortar, para o pessoal que vai entrar, acho que você já deve ter falado, o relato de casa, a gente teve a ideia, na verdade, para compartilhar com os nossos colegas, né, a nossa experiência aí com empresas de marketing. Eu e Dudu, e vou te chamar de Dudu, não tem como ficar te chamando de Eduardo aí pro resto do projeto, né? Pô, a gente é amigo já há muito tempo, sócio, né, lá na clínica, então eu vou te chamar de Dudu de agora em diante, tá? A gente já contratou aí algumas empresas é, com bons resultados e resultados ruins. A gente começou, obviamente, pelos resultados ruins, né? Até a gente aprender aí que a gente deveria exigir e procurar em cada serviço. E aí é o objetivo da live de hoje, é compartilhar a nossa experiência e mostrar para o pessoal aí as nossas conclusões a respeito do que a gente tem que exigir de cada serviço de marketing contratado, ou se não vale a pena, e aí a gente tem que fazer por conta própria mesmo. Você, Dudu, tem uma história legal, né? Então a gente vai começar pela sua história, que é bem rica aí de detalhes, né? Manda ver, cara. Desculpa ter te cortado aí. Nada, nada, vamos lá. Então, como eu já falei nos stories, né, o meu primeiro consultório foi diferente, né? É aquela coisa memorável, a gente volta aí alguns anos atrás, e aí todo mundo tem aquele desejo. Ah, queria ter um consultório, você quer botar em prática tudo que você aprendeu na residência, né? Quer ter o seu primeiro paciente e não sabe direito como é que faz isso. Então, o meu kickoff, eu comecei alugando um consultório no Leblon, consultório bonito, era o consultório da minha dermato. Eu achei que só pelo fato de estar no Leblon e estar colado numa dermato, que já tinha uma clientela, que pronto, estava resolvido. Tinha aí 3 residências nas costas, 2 títulos. Falei, pronto, sei o que tem que fazer, agora os clientes vão aparecer tranquilamente. É só E aí, sentar e esperar, né? exato, eu achei que era só sentar lá, falei, pronto, conheço muita gente, vai lotar isso aqui. Já já vai ter que pensar na filial, na expansão. E, na verdade, eu passei alguns dias apreciando a vista, né? Tinha uma vista bonita para o mar e li bastante coisa. Dei continuidade ao meu estudo, né? Porque não tinha absolutamente nenhum paciente. E aí me fez pensar, de repente, eu tenho que investir em marketing. Não basta só mais o boca a boca, não basta você ser bem informado, não basta você ter um currículo bom. Porque o paciente ele não sabe ler o seu currículo, ele não sabe se você fez uma boa residência, ele não sabe se você é um bom médico, se foi bom ter ido para fora, fez um fellow, um fellow. Então eu pensei, marketing, certamente marketing é isso que está faltando com certeza. Todo o resto está pronto. E aí? E aí você pensa, bom, vou cobrar o que da empresa de marketing, né? Que marketing que a gente sabe? Pensei, olha, o brasileiro, ele tradicionalmente, né, passa horas na rede social. Estatisticamente, ele a nação que, sim, em segundo lugar, que mais passa tempo na rede social, em média 3 horas e meia. Então eu pensei, tem que ter a rede social. Vou montar minha rede social, vou fazer um perfil profissional
E aí sim, esses pacientes vão aparecer. Só que ainda assim não. Fiquei ainda nessa ilusão. Já tinha rede social, tinha consultório, tinha tudo e nada. Pensei, então, vamos terceirizar, vamos contratar. E aí pesquisei algumas empresas. Falei, não, essa aqui é uma empresa voltada para médicos, né? O marketing direcionado. Ela faz a gestão de rede social, faz a questão de SEO, de Google AdWords. Eu falei, pô, maravilha. É uma empresa completa. Apesar de eu não saber nada do que eu ia cobrar, nem o que era isso, né? SEO. Mas se ela falou que eu tinha que ter, vamos ter. Então a gente começou a pensar no logo e aí veio o primeiro choque, né? A gente acha que é só fazer um logo, mas o logo em si tinha um detalhe, a letra que você quer é a primeira coisa que começa a conversar com o seu público, né? Então assim, você tem que pensar para quem você vai fazer aquele logo, né? Que tipo de pessoa você quer atingir, quem é a sua persona, que você tão bem falou nas lives passadas. Então a gente volta àquela palavra original que eu adoro, que é planejamento. Não adianta você se jogar em ter uma empresa de marketing, não adianta você pensar que fazer em rede social, investir em anúncios, você não sabe o que você quer, onde você quer alcançar, né? Você não sabe ali a curto, médio e longo prazo. Então esse foi meu primeiro erro, e eu acho que você vai falar mais para frente disso, né? Você tem que planejar para quem, como e quando, né? O espaço de tempo que você vai fazer isso. Muito bem. Então conseguimos vencer aí a questão da logo, demorou. Eu tenho assim uma queda, né, para uma coisa mais formal, apesar de não parecer, então meu logo é todo durinho, assim, é todo formal. E maravilha, tínhamos uma logo, comecei a fazer um site, só que Que a montei o site empresa, a baseado. empresa ia montar para você, né? Exato, a empresa montou para mim e era um site de rolar e falei, pronto, escolhi fotos bonitas, botei conteúdo e novamente voltei àquela massa em pô, tá resolvido. E aí assim segui, fiz a minha rede social, fiz alguns anúncios e ainda assim consultório nada, vazio, absolutamente vazio. Seguia olhando à vista. E nisso a empresa, como é que era o contato contigo? A empresa estava lá é, conversando comigo, né? O boleto não faltou nunca, né? O boleto chegava todo Não, o boleto mês. sempre chega. Esse chega primeiro, né? Igual o É. problema, chega rápido. E aí faltou a troca, né? Eu acho que essa talvez seja a segunda dica, né, da minha experiência. É importante estar sempre trocando. Não é uma coisa estática, não basta você montar um bloco engessado, com meia dúzia de conteúdos e está resolvido. Você precisa entender o seu público, né? Ele é um organismo vivo, é dinâmico. Uma hora ele tem uma exigência, uma hora ele está interessado, surge uma novidade, surge um canal novo, você vê, em pouco tempo o próprio Instagram foi evoluindo, né? Inicialmente era o feed, depois veio o Stories, aí depois veio o Instagram TV, agora vem o Reels. Então, assim, existem dentro de uma ferramenta diversas ferramentas. E você tem que saber como gerenciar isso, né? Você tem que estar sempre sendo muito crítico e tem que estar sempre chegando junto da empresa e conversando com ela. E aí vem a terceira parte, né? Que é onde você vai anunciar e o que você vai cobrar, quais são as métricas. E aí, para falar em métrica, você volta à tese do planejamento. Você precisa entender que parte do funil você está. Se você está começando seu consultório, se você acabou de montar a sua rede social, você tem que fazer o quê? Adquirir pessoas, né? Tem que para participar da aquisição. Não adianta querer converter logo de cara. Você tem que adquirir, depois tem que nutrir essas pessoas, e aí, conforme aqueles visitantes que vinham perdidos vão se tornando leads, e assim vão caminhando no funil, você vai desenhando aí um conteúdo voltado para essa pessoa. E se Só um você detalhe, souber. a empresa não foi e te contou isso, né? Não, Tudo não. que você está falando Estou aqui, dando já as dicas aqui, você já está spoilers dando, aqui. você já tá adiantando aí os A spoilers, minha, né? a minha história com a empresa tem fim triste. Eu fiquei um ano com a Um ano, empresa, 12 meses. Era 12 isso que eu ia te meses. perguntar. Como é Tive que foi um. aí a Exato. evolução? Tive um kickoff aí de 10K. Pensei, puxa, tá resolvido, né? Dinheiro investido, Botou paciente 10 vai mil voltar. reais. 10 mil. E aí? E até nisso eu não pensei, né? Pensei, puxa, eu vou botar 10K na mesa e quando é que esse dinheiro vai voltar? Eu não pensei, não fiz um Vai voltar. planejamento.
Vai voltar Exato. uma hora A volta. gente nunca sabia de tal do ROI, né? Que é o seu É, Return Over Investment. Isso aí é uma coisa que a gente aprendeu depois. Então, isso tudo faz parte do seu início, né? Pensar para quem, como e aonde. Então, resumindo assim, a história, eu fiquei esses 12 meses me iludindo, achando que só isso seria suficiente. Naturalmente apareceu um paciente, né? Veio outro aqui, mas no papel, se você for botar na planilha, né? E você sabe que eu adoro a planilha, o primeiro ano de consultório não se pagou. foi Então, assim, negativo. negativo. Você paguei minha sublocação, paguei os insumos, fiz um estoque bonito, tinha marketing e não tinha paciente. Então, isso deixa um pouco assustado, né? Você pensa, pô, será que eu estou no caminho certo? Será que meu currículo é bom o suficiente? E, na verdade, o que aconteceu foi que eu comecei meio atropelado, não parei, não tinha quem me orientar, achei que só uma empresa por si só, fazendo tudo meu, seria suficiente. E hoje eu entendo que você tem que fazer uma coisa muito mais detalhada, né? E antes de entrar, enfim, nessas métricas todas, eu acho que você poderia contar a sua história, que tem uma linha semelhante, né? Acho que tem muita lição dela também e muita coisa boa que a gente pode ouvir e Sim. comentar. Inclusive, eu sou parcialmente culpado, né? Porque a empresa que você contratou fui eu que indiquei, né? Eu não ia falar isso, mas foi. Não, mas eu já me acuso aqui. A culpa foi minha, mais ou menos, né? Exato, exato. Mas, bom, na verdade, assim, a gente sabe que a gente, como médico, a gente não tem tempo, né? Tempo é algo que falta para o dia a dia do médico que está lá na batalha, né? E marketing é algo que a gente, obviamente, nunca ouviu falar, assim, não sabe absolutamente nada, né? Então faz parte do grupo aí do que a medicina não ensina. E aí, quando a gente, é exatamente o que você falou, a gente é muito focado, óbvio, né, no nosso currículo, na parte técnica, porque tem que ser, mas isso não é o único tipo de conhecimento que a gente precisa. Então, quando a gente entra para o mundo real, para o mundo de trabalho e quer desenvolver um consultório próprio, quer desenvolver a própria carreira, a gente começa a sentir falta, né? E aí, obviamente, quando você ignora, né, ignora e desconhece um assunto, normalmente é mais fácil você terceirizar o serviço. Pelo menos a gente pensa, pô, se eu que sou médico, eu faço bem o meu trabalho, eu dou o meu Claro, melhor, eu vou contratar um marqueteiro, entre aspas, uma sim. empresa de marketing que vai me entregar o melhor, que vai me indicar o que eu preciso, que vai dar a sua opinião de especialista, porque é o que a gente faz com os nossos pacientes. E não é assim, né? A gente acaba aprendendo na marra é, e com decepções, digamos assim, que não é isso. A empresa de marketing ela faz exatamente o que ela está sendo contratada para fazer e olhe lá. Obviamente, aí a gente está falando da maior parte, né? Vamos chegar lá também. Mas a minha história, então, foi a seguinte, né? Eu comecei também a estudar marketing por conta própria, isso já tem aí o que, 5 anos mais ou menos. A gente começou lá a Clínica Liz, na verdade, foi um projeto que evoluiu de 2017 para 2018, mas antes disso a gente tinha um consultório que tinha um outro nome, já era uma empresa, e a gente assumiu, né, na verdade, o consultório com uma outra equipe médica, e a gente começou a pensar, bom, vamos desenvolver alguma coisa para o marketing. Basicamente o que a gente fez foi montar um site que a gente também não sabia para que servia ou como que ia funcionar, a gente só queria ter um site, né? A gente achava, bom, é maneiro ter um site, tem que ter um Tem que site, ter um porque site, quem não tem um exatamente. site hoje em dia tá ferrado, tá mal das pernas. Vamos fazer um site. E a gente não sabia nem o que ia desenvolver com isso. Vamos fazer uma rede social. Aí na época era o Facebook, fizemos o Facebook. E aí foi a mesma coisa. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Também não, né? Continuamos Exato. assim e também ninguém orientou a gente o que tinha que ser feito. Em 2017, em 2018, na verdade, né, quando eu entrei para o MBA, a gente decidiu criar a Clínica Liz com outro conceito e automaticamente também decidimos mudar o conceito e a forma como a gente geria o marketing, né? E contratamos, então, pensando, bom, agora a solução então vai ser contratar uma empresa de marketing médico. Deve ser essa a diferença. Eu, como eu disse, eu estudava marketing lá de 2015, mas, obviamente,
estudava junto com outras coisas, né? Como a própria medicina, a gente ia ter que ir tocando dia a dia e ia meio que como um curioso mesmo. Lentamente eu fui despertando para os detalhes. Isso aconteceu mais do MBA para cá. Então, quando a gente Uhum. lançou a Clínica Liz, ainda tinha a cabeça um pouco antiga. Bom, vamos terceirizar isso para uma empresa de marketing médico. Vai resolver. Obviamente, não resolveu, né? A gente praticamente aí depois de 6, 7 meses, aí eu já tinha um pouco de maturidade para saber o que a gente deveria estar recebendo de resultado na prática e não estávamos recebendo. Uhum. Começamos a apertar e decidimos então mudar tudo. Era uma empresa que fazia um serviço, entregava um marketing em todas as frentes. Então, olha, eu faço seu site, eu faço tua rede social, exatamente o que aconteceu contigo, né? Vou fazer teu site. Aí, beleza, agora a gente vai fazer teu site a gente vai trabalhar o SEO. Eu não sei aqui se o pessoal que está acompanhando a gente sabe o que é SEO, quem não souber, levanta a mão aí que a gente explica muito rapidinho. Mas só falar que trabalha SEO também não gerou resultado nenhum. Vamos fazer sua rede social. Também praticamente a gente só recebia aquele post receita de bolo, né? Então uma imagem bonita, um textinho bonito, postado 2 vezes na semana, ou se, enfim, depende de quanto você contrata. A gente vai te dar aí 10 postagens por Exato. mês, né? Como se isso fosse suficiente. E vamos fazer anúncio no Google, esse anúncio no Google aí, olha, todo mês tinha um relatório lá que parecia que estava escrito, parecia paciente lendo receita nossa, né? Enfim, que não sabe Exato. entender nada que está escrito, ó. Tem um monte de métrica aí e, ó, tem um monte de gente clicando. Tá ótimo. E para você Só que tava não. bom, assim, a A gente, princípio parecia a que tava gente achava melhorando, que né? estava bom. Só que a gente, como médico, o que que o médico quer como resultado do marketing feito para o seu consultório? Qual é o resultado final que a gente espera? Mais Consulta. paciente. Isso aí. É, a consulta. Ó, o Guilherme aqui comentou, né? Que não sabe o que que é SEO. SEO, CEO, SEO. SEO é Search Engine Optimization. Aí, Isso Guilherme, mais um aí, termo em inglês. veja lá, mas aí não foi nem a gente que inventou, né? É o seguinte, o Google é um buscador. O Google tem um robô chamado Google Crawler. E esse robô, o que que ele faz? Ele fica visitando as páginas para poder identificar o conteúdo e vai meio que salvando essas páginas dentro do supercomputador. Então, quando uma pessoa pesquisa no Google, ela não está pesquisando na internet como um todo, em todos os URLs do mundo. Ela está pesquisando na base de dados do Google. Só que como o Google, o crawler é tão sinistro, que basicamente tem quase todas as páginas indexadas no mundo. E aí, esse robô, ele tem alguns mecanismos de funcionamento para poder hierarquizar as páginas, para poder entregar uma página que seja relevante para o usuário, né, e para poder dar autoridade para cada página. Então, SEO é basicamente você saber como o robô do Google funciona e colocar a sua página nos moldes que o Google preconiza, para você ficar sempre ganhando posições. Então, isso é SEO. Bom, seguindo, né, então, a gente acabou fechando com essa empresa e a gente chegou a uma primeira conclusão, tá? E é importante passar isso para a galera que está acompanhando a gente aqui. Empresa que diz que faz tudo, acaba, no fundo, não fazendo nada. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que as áreas, né, as tarefas de marketing digital são muito específicos. Então, é muito difícil você ter uma empresa que tem uma equipe tão forte que consiga gerenciar e fazer bem todas as tarefas, todas as áreas do marketing digital. Então, a gente aqui já falou de SEO, a gente já falou de gerenciamento de anúncio, a gente já falou de rede social, a gente sabe que, pô, tem também a galera da tecnologia, do back-end, do front-end, da UX, do design. Então, assim, é complicado uma empresa dizer que faz tudo. Só que é muito fácil para a gente que é médico, que não sabe absolutamente nada, achar que vai estar resolvido contratando uma empresa de marketing, né? E outra coisa que é importante, Dudu, eu não comentei isso antes, mas a entrega do serviço de marketing, ela é muito fragmentada. Então, Uhum. assim, se uma empresa fala que faz anúncio para você, e muitas falam, né? Olha, eu vou fazer um anúncio de Google aqui, vou gerenciar o seu Google Ads. Aí o que os caras fazem? Pegam um monte de palavra-chave que deve ter a ver com o seu negócio. Tem muitas vezes a gente nem tem um planejamento de conteúdo, né? Ninguém explora quem é a persona. Na verdade, eles não exploram, né? Eles só querem saber, doutor, que palavra-chave que o pessoal procura. E eles usam uma coisa meio engessada, né? Assim, eles pegam Exatamente. cirurgião vascular.
Eles pegam aquele conjunto de palavras e jogam meio que uma receita para todo cirurgião vascular, e na verdade é totalmente reverso ao que tem que ser feito, né? Tem que ser uma coisa, Sim, na verdade, individualizada para você, doutor Pablo, para você, clinicalista, para você, enfim, qualquer profissional, onde você quer chegar. A gente volta lá, aquela marca do planejamento é fundamental, né? sim. E quanto você quer investir? Aí fala, né? Me dá aí tantos mil reais no mês, defina o seu orçamento. Aí você fica lá, Essa é pô, a vou botar. palavra Parece um caça-níquel, né? Vou exata. botar 2 mil reais para. Vamos ver, né? Aí você também não sabe o quanto que vai retornar, que a gente também tem que comentar sobre isso, sobre esse planejamento. Enfim, é muito engessado, né? Eles trabalham baseados em orçamento que eles têm e na quantidade de cliques que tem que gerar. Só que a gente esquece que não, eles não fazem, como eu disse, fragmentado, porque não existe uma gestão, né, desse usuário que está lá procurando no Google e clica no anúncio que o cara fez. A tarefa do cara é fazer anúncio. Então ele faz o anúncio, joga no Google Ads. Mas ele não te entrega a estratégia completa, que é o quê? Criar, por exemplo, uma landing page para receber esse usuário que clicou no anúncio, para olhar a landing page, converter, né, como um lead ou converter em um serviço que o objetivo final do contratante, que é o médico. Né? O médico é mais paciente. Ele não quer um cara que está clicando no anúncio. Isso aí é uma parte de um todo. E as empresas não entregam isso, né? Um pensamento estratégico global e que acompanhe todo o processo. Né? E o que eu acho interessante é que as empresas não só não entregam, mas como elas também não oferecem. Então, assim, você como consumidor de um serviço, né, de propaganda médica, eu fico imaginando, a gente não tem que saber isso, ele que é o especialista disso. Mesma coisa, o paciente tem que saber o diagnóstico quando vai no médico, para isso que ele, né, vai à consulta para poder ouvir a palavra de um especialista. Então, quando o especialista fala, olha, doutor, você tem que pagar aqui, sei lá, R$ 2.000 por mês para a gente gerenciar a sua rede social, cuidar do seu site, fazer os seus ads e cuidar do seu SEO, na sua cabeça, tá suficiente. Sim, Porque você pensa, eu vou ter que, né, ter um investimento aí de R$ 2.000 para ter essa entrega. Mas na verdade isso é muito relativo, né? A gente esbarra de novo no preço, custo, né, e valor, e esbarra de novo na questão de onde você quer chegar. Que quanto isso vai custar, na verdade, depende quanto isso vai voltar. Se o paciente, por exemplo, se a empresa falar, olha, você vai investir que 2.000 vai ter 10 pacientes, ou você vai investir 3.000 e vai ter 10.000 pacientes, 3.000 não fica mais interessante. Então, essas sim. coisas, esse tipo de conversa não existe. E a gente Não, fica ninguém te conta. vendado, e engessado e ainda mais dependente de uma empresa. E eu acho que isso que não pode acontecer. Sim, você entrega o seu dinheiro, né? E obviamente você quer um retorno, mas não necessariamente esse retorno vem. E aí você demora a perceber que não está vindo, né? Se você Exato. desde o D0 não sabe o que que você vai querer que a empresa te entregue. Bom, a Joana até perguntou aqui Isso, se é isso. landing page. É assim mesmo, Joana, tá certinho, tá? Landing page, na verdade, pode ser considerada qualquer URL, qualquer página de aterrissagem, entre aspas, em que o usuário que clicou em algum lugar vai parar como destino, uma página de destino. Só que para ter um pensamento mais técnico, as landing pages têm, na verdade, uma metodologia para serem construídas. Normalmente são páginas voltadas para conversão. Conversão é uma ação que você quer que um visitante tome, seja deixar um e-mail, deixar um telefone, clicar no botão comprar agora. É uma ação em geral que você que criou a página você define. Então, landing page é isso, tá? É uma página para ação. Bom, e aí, na verdade, a gente estava até falando, né? A nossa impressão é que o médico tem que saber o que cobrar, né, de uma empresa de marketing. E, em primeiro lugar, né, antes de saber o que cobrar, na verdade, acho que ele tem que avaliar o que ele vai delegar para terceiros e o Isso. que ele vai fazer sozinho. E fazer sozinho é difícil, né, quando a gente tem pouco tempo, mas a gente tem chegado à conclusão que não tem jeito, é meio que largar de preguiça, dar um jeito e fazer. Então, é até um objetivo nosso aqui nessa live, né, justamente detalhar o que a gente acredita que vale a pena o próprio médico fazer e o que vale a pena o médico contratar, mas contratar com segurança, digamos assim, né? E é difícil também a gente chegar e falar, pô, vou perguntar para algum outro amigo meu médico se ele me indica alguma empresa de marketing. A gente faz muito isso, né? Aí você vê, eu indiquei uma empresa para você que era ruim,
porque eu na Exato. época não sabia que era ruim, né? Então é até um risco, é quase um estudo, é duplo cego o negócio, né? É um cego tá guiando o outro. Olha, essa empresa é boa, vai nela e o outro vai e também não tem resultado. Então vamos falar aqui o que que a gente acha de importante, né? Você tem algum ponto para acrescentar antes disso? Não. Queria falar uma coisa que você fala muito e eu acho que isso é relevante. O marketing ele mudou muito, né, nesses últimos anos. O marketing digital hoje ele é fundamental, né? Existe hoje Philip Kotler, que é um grande estudioso, né, o marketing 4.0. Então, sem querer entrar muito na parte teórica, né, nessa parte inicial, esse bate-papo, eu só acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é o tal do marketing de conteúdo, né? O que que é isso, né? O porquê que a gente faz e defende muito marketing de conteúdo. Na verdade, isso aí conversa com o marketing inbound, né? Antes, as empresas tinham como premissa que bastava anunciar, olha, eu tenho um produto, vou jogar no mercado e o produto chegava até você. Esse era, como o próprio nome diz, o outbound, né? Então, assim, é o marketing para fora, né? Uma coisa mais generalista, uma coisa menos direcionada. Hoje, o pensamento é inverso. Hoje, na verdade, as pessoas procuram o que elas têm interesse. Nada chega nelas, né? É uma coisa mais direcionada. Então, você faz o inbound, você entende quem é a sua persona, entende qual é o canal que ela mais utiliza, e isso varia muito, gênero, idade, tipo de approach, né? E aí você direciona aquele marketing. E existem hoje diversas ferramentas, que a gente vai citar algumas aqui, para facilitar, né, e automatizar algum desses segmentos. Então, o marketing que antes era um marketing, né, de interrupção, ou seja, aquele marketing, está vendo televisão, de repente salta na sua frente um anúncio. Então você naturalmente vai ver aquilo. Você é Hoje a gente obrigado a chama assistir, do. né? Exato, você vai assistir aquilo independente de você querer ou não. Minha coisa lendo uma revista, né? Lá no cantinho tem lá um marketing, um bannerzinho e tal. Hoje existe o marketing de permissão, né? Então, na verdade, hoje a gente quer ser o mais individualizado, uma coisa mais direcionada possível. Então, a gente vai falar muito esse termo inbound, inbound, inbound. Eu acho que vale deixar segmentado esse conceito, que ele é importante para dar seguimento à nossa conversa. Sim, sim, é isso aí. E só complementando, hein, o tempo de atenção médio humano está atualmente medido em 8 segundos. Cada vez cai mais. Antigamente era 12, agora está em 8. Ou seja, né, até para fazer um inbound você tem que pensar e lembrar que o seu paciente vai ter 8 segundos, você, na verdade, vai ter 8 segundos para convencer o teu paciente com uma mensagem que seja de querer saber mais. Então, cada vez fica mais difícil e o inbound, que é um marketing de atração, um marketing de conteúdo, é a grande ferramenta aí para o momento, né? Muito bem. Beleza. O Guilherme está comentando aqui sobre separar possíveis clientes de curiosos, e é isso aí. Na verdade, curioso clica muito, gasta lá o teu anúncio, mas às vezes não converte. Mas é tudo do jogo. Na verdade, é tudo um grande funil, né, Dudu? E a gente tem que saber como lidar com esse funil, né? Exato, o funil ele é importante. Eu acho que quando você fala de empresa de marketing, o funil tem que ser citado. Então, quando você bota um anúncio que cai direto no seu WhatsApp, você tem que saber como conduzir o curioso em si, porque você não sabe se ele vai ou não converter, assim, ele, a rigor, ele é tão importante como qualquer um. E aí, ao longo do funil, ele vai, né, gerando interesse dele e você vai tendo aí uma ação direcionada para ele ou não, né? O que você quer é que todo mundo converta, ou seja, o paciente ele vá até seu consultório e vá ser um consumidor. E depois você vai nutrindo esse paciente com informações relevantes e vai gerenciando, né, para poder fidelizar esse paciente e poder gerar informação de conteúdo para ele, né? Então, Sim. visto isso, eu acho que a gente podia começar a falar assim, então, muito bem. Qual que é o primeiro passo que a gente tem que pensar na hora de contratar uma empresa de marketing? Assim, o que, que é o must-have de uma empresa de marketing? Cara, acho que assim, primeira coisa, como o médico, ele tem que pensar o seguinte, né? E para isso ele tem que deixar um pouco de ser médico, tem que tirar o jaleco e botar o blazer, digamos, né? Você tem que pensar, bom, para o meu consultório
eu preciso de um diagnóstico, você precisa de um diagnóstico da situação. Você tem que saber aonde que você está e aonde você quer chegar, né? Para conseguir com isso fazer um planejamento aí de curto, de médio e de longo prazo. E você tem que escrever também e ser sincero consigo mesmo e pensar, bom, aonde que essa empresa de marketing, qual é o resultado final que eu quero, né, para contratar esse serviço ou aquele outro serviço. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é a gente sugere, né, que, se possível, o colega contrate uma empresa para cada ramo de atividade, digamos assim. E isso é um pensamento que é sugerido, inclusive, por CMOs, tá, para pequenas empresas. Quando a gente tem uma grande empresa, e aqui eu não estou falando de ramo médico, mas, enfim, do business em geral, né, do mundo de negócios, quando você tem uma grande empresa, você tem o CMO, depois você tem, né, o coordenador, supervisor, analistas, enfim, e aí vai direcionando as tarefas. Quando você tem uma empresa pequena, e essa empresa pode ser um consultório, uma clínica, pode ser um restaurante, pode ser uma academia de jiu-jitsu, que eu já vi alguns cases assim, normalmente um dos donos coordena o marketing, né? Então, ele é o responsável por triangular com as empresas que atendem, as empresas de marketing que atendem a empresa contratante. E aí você pode direcionar para cada empresa uma tarefa. Então, normalmente, uma empresa vai fazer a parte tecnológica, digamos assim, do site e do SEO, que a gente vai comentar, eu vou comentar novamente. Uma outra empresa pode fazer a gestão de anúncios, de mídias de performance, que é o nome, né, é chamado assim. Então, o Facebook Ads, o Google Ads e tal. Uma outra empresa pode fazer a questão de criação de conteúdo, né? E aí, criação de conteúdo, a gente chama, a gente inclui na criação de conteúdo as peças de marketing, de postagem para redes sociais. Quando eu falo peça aqui, a gente significa o conjunto, né? Headline, que é título, imagem e texto, ou headline, vídeo e texto. Então, isso é uma peça de anúncio. E o conteúdo escrito em texto, em blogs, por exemplo, né? Para o site ou para ser enviado por e-mail. Agora, é muita coisa para contratar, né? A gente, lá na clínica, a gente, como tem uma estrutura maior, a gente decidiu fazer isso, né? E eu sou o responsável por coordenar as empresas. Mas eu entendo que, para quem está começando, não precisa disso tudo. Então, esse, inclusive, é o principal objetivo da nossa live aqui, né? A gente comentar o que vale e o que não vale, né? E O que dá para fazer mostrar. sozinho, o que não dá. Exato. E das ferramentas, né? Assim, muita coisa a gente aprendeu quebrando a cabeça. Então, assim, já teve Sim, já diversos aplicativos, diversas ferramentas e hoje isso está muito mais fácil. Mas para aquele médico, né? Me bota naquele médico que eu citei há uns anos atrás, que não tem essa estrutura toda, o que é muito importante, né? Eu acho que assim, o papel do copy, né? Entregar a peça, então vai ter um jornalista na empresa que vai pegar aquele tema-chave e vai dissertar sobre ele, mas ele não é médico. Ele não sabe o isso que na é o. empresa contratada, né, que você quer dizer. Exato. Então, assim, é importante, se você não for contratar uma empresa, fazer a curadoria de todas as peças que eles né, te entregou. Você vai fazer a análise crítica e ver se aquilo está em conformidade com o seu plano original, e se vai atingir a sua persona, né? Se tem algum sentido. Porque na cabeça do jornalista, tem alguns temas que na cabeça dele não fazem a menor diferença e na prática para o paciente é completamente diferente. Então, Sim, assim, essa sensibilidade, né, estar sempre se revisitando é muito importante. E não deixar o negócio fluir de maneira automática. sim, Porque no início você vai sim ter um investimento maior em anúncios, mas com o passar do tempo, conforme você for trabalhando a sua estratégia de SEO, conforme a sua relevância, o Google Crawler for aumentando, o seu orgânico vai suprir o seu anúncio e vai ficar mais equilibrado até um ponto que você vai ter um orgânico maior do que anúncio. Então, assim, isso é Dudu, importante ficar sempre analisando. sim, só para pedir para a galera aí também, se quiser comentar com a gente aqui fica falando orgânico, 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 não sei se o pessoal pensa ali na feirinha de orgânico na esquina, entendeu? Que vende legumes orgânicos. Então,
Galera, se vocês não souberem o que a gente está comentando, só mandar um alô, tá? Que a gente explica. Vamos passar para o nosso passo a passo, né? O que que você acha? Acho ótimo. Eu Antes, acho que antes do passo a passo, manda, desculpa. Não, não, vai lá. Segue o barco. Antes do passo a passo, eu acho que eu quero fazer rapidinho só uma explicação do porquê da estratégia de marketing global, digamos assim, né? A gente fala muito de rede social, muito de Instagram, Facebook, etc. Está muito na moda, porque são canais, né? São redes sociais com uma massa de usuários de milhões, né? Você consegue ter muita visibilidade, com certeza, mas a gente tem que entender que para uma estratégia de marketing maior, mais ampla, rede social é um canal de comunicação e pode ser um canal de vendas, mas ela não é tudo, né? Então, claro, é a primeira coisa que a gente recomenda para iniciar, para quem já tem um consultório ou quem quer ter, né? Isso é legal de falar. Então, assim, se o cara acabou de se formar, ele não precisa esperar ter, pô, vou sublocar uma sala para começar a minha rede social. Claro que não, o cara já pode começar a rede social dele na residência, se quiser, né? Deixe e compartilhe conteúdo que seja relevante, que Relevante. seja Exato. útil para os E pacientes, ele já né? Já vai pode ir criando trabalhando isso. autoridade e ele vai se Exatamente. descobrindo, né? Eu acho que uma coisa importante é a pessoa ser natural. Ou seja, você seja você, né? Na sua última live você falou que antes o desenho do marketing era uma coisa mais B2B, né? Ou seja, uma coisa mais dura, era aquele outbound, então business to business, aí depois foi B2C e agora é uma coisa mais humanizada, né? H2H. H2H, exatamente. As pessoas têm que se conectar com pessoas. E isso conversa bem com marketing, conversa bem com rapport, né? Você geralmente vai ter os pacientes que concordam com o seu ponto de vista, você vai ter aqueles pacientes que defendem a maneira que você conduz isso. Então, isso é muito importante. Sim, sim. Então você já pode iniciar com a rede social, né? O primeiro passo aí é fácil, é de graça, e você consegue começar, você já compartilha conteúdo e já começa um relacionamento. Mas eu queria chamar a atenção para a questão de um website, né? Então, assim, a gente sabe, até posso perguntar aqui, né? Quem é que já teve uma conta no Orkut, aqui na live, né? Algumas pessoas podem levantar a mão, outras Tá não, né? entregando a sua idade agora, né? É, exatamente, exatamente. O Orkut existe hoje? Não existe. Então, se você basear toda a sua estratégia para uma rede social, você está fadado aí a ficar à mercê desta rede social. Ela pode deixar de existir e você perde toda a sua base de usuários. Então é por isso que a gente ressalta, né, a importância da existência de um website seu, que pode ser simples, pode ser só uma landing page, ou pode ter mais complexidade. Mas não basta ter um site. A gente pensava assim, né? Vou pagar alguém para fazer meu site, vou lá, sei lá, vou gastar R$ 5.500, que era mais ou menos o ticket médio aí que as empresas cobravam, né, na época. Acho que agora já deve estar um pouco maior. Eu gostava do Orkut também, Joana, mas depois o Facebook substituiu, né? Ficou melhor, tinha o botão de curtir e tal, o botão do like, e aí sumiu, né? Então, voltando lá para o site, não basta só você ter um site. Ah, eu tenho site porque é o meu cartão de visita. Pô, cartão de visita é caro, né? 5.500, R$ 6.000. Melhor imprimir Então você tem papel. que. Exatamente. Então você tem que saber aonde você pode chegar com o seu site. E aí a gente volta para a questão aí do SEO e do tráfego orgânico. Ou seja, você cria um site para, obviamente, né, publicar informação que seja útil para o seu paciente, que é o seu visitante, mas, além disso, em termos de negócio para o consultório, você cria um site para estar na primeira página do Google. O objetivo é esse. E esse é o Adianta na segunda objetivo, página? não. Tanto que existe uma piada da galera do Exato. marketing que é clássica, que se você quiser esconder um cadáver, você bota na segunda página. Porque ninguém vai lá. Estatisticamente, ninguém vai lá. Estatisticamente, até a terceira posição recebe clique de uma forma razoável. E, pô, é muito fácil, só a gente pensar na gente mesmo, né? A gente faz uma pesquisa no Google, ou você vai no anúncio que aparece ali, ou você vai naqueles links lá que estão logo abaixo dos anúncios, na primeira página. Chegar na segunda página, a gente já fica meio desconfiado, né? Pô, tá na segunda página, não consegui nada na primeira, será que é bom, não é? Então, gente, esse é o principal objetivo de uma empresa que diz que faz o SEO para você. Então, segue aqui uma dica importante. Você tem que perseguir a primeira página e, de preferência, a primeira posição.
Não é algo que vem da noite para o dia, não é um trabalho que é moleza, faz parte, tem muito conteúdo, muito planejamento envolvido para chegar lá. Até como uma experiência nossa na clínica, a gente demorou aí 12 meses para conseguir ter 2.000% de aumento em posições, para ter um aumento de visitante, né, na verdade, e para ter um aumento aí de 120% no posicionamento médio da página. Então, assim, as palavras-chave têm que ser indexadas, demora mesmo, né? Tem muito trabalho aí para fazer. Eu acho que o S1 talvez seja aí o pilar, né, daqueles 4 pilares básicos do marketing, mais importante. Que esse é muito difícil de você estudar, a gente não tem essa vivência, né? Você Sim, conseguir analisar, né, e existem hoje diversas ferramentas. Hoje é possível saber em que parte do site as pessoas clicam mais, onde, quanto tempo elas gastam em cada página, o que tem a maior taxa de conversão. Então, existe toda uma ciência por trás disso. Cada landing page, então assim, cada landing page tem um propósito e às vezes a pessoa gasta mais tempo aqui, mais tempo ali. Então isso é legal você ter uma empresa. Mas é importante você acompanhar a sua relevância, né? Então assim, ver se você está subindo a sua autoridade no Google, se aquele trabalho está fazendo sentido. E você tem que escolher alguns temas chaves, e isso varia muito de especialidade para especialidade. Assim, a cirurgia vascular tem uma regra, a cirurgia plástica tem outra regra. E trabalhar aquelas palavras-chave, né? Fazer o link building. O link building é uma estratégia que a gente pega uma palavra-chave importante e faz um link com uma outra landing page que tem uma maior relevância no Google. Então, o sim. Com Google outras entende que se páginas, né? vocês dois usam a mesma palavra, que você também é aí uma instituição com autoridade. Sim, sim. A autoridade é o segundo pilar do Google, né? Depois de conteúdo on-page e depois de arquitetura do site. São os três grandes pilares. Exato. Agora, por que o site tem que existir? Para atrair o tráfego da sua rede social. Então, a gente começa a perceber que são coisas integradas, né? Se você tiver só uma rede social que bomba, beleza, desde que você consiga paciente dali, né? Se você puder ter uma rede social integrada ao seu site, levando paciente para o seu site, melhor, porque dentro do seu site você consegue instalar diversas ferramentas para conseguir analisar esse tráfego que chega, para conseguir reimpactar essa galera que visitou o seu site em outro momento, que é o chamado remarketing. Isso, o Facebook tem um pixel, né, que você instala, o Google tem um tagzinho também que você instala ali, então já começa a ficar uma estratégia mais complexa. E o tráfego orgânico, né, que eu brinquei um pouco antes, é aquele tráfego que é o tráfego grátis, é o gratuito, é o tráfego que você não compra com anúncio. Então, por um curto prazo, não tem jeito. Se você quiser alimentar o seu site, se não for só a tua tia, né, ou a sua avó que vai entrar no seu site porque você deu um cartãozinho, aqui tia, tá aqui meu cartão. Aí ela olha o site e digita, né? Vou entrar lá na página do meu neto, meu sobrinho e tal. Isso é o tráfego direto. A gente nem conta isso, aí é quem já te conhece. O tráfego orgânico é o cara que não te conhece e que vai até a tua página. Para ele chegar lá, o Google tem que mostrar para ele. Só que para o Google mostrar para ele, tem todo um trabalho aí de meses para você conseguir chegar na primeira página. Então, o que você faz no início? Você compra, né? Você anuncia. Então, em curto prazo, o tráfego pago ele é responsável por trazer visitantes para a página. Mas se você não investir em SEO, você vai sempre pagar tráfego para sua página. Então, tem que ser uma estratégia em que o SEO vá crescendo e o tráfego pago, o tráfego orgânico suba e o tráfego pago vá reduzindo. Você gasta menos dinheiro ali e pode investir a grana em outro lugar, por exemplo, né? Então, esse é o segundo pilar da estratégia. Eu acho que a gente pode recomendar, né, Dudu, que a rede social e a produção de conteúdo fique na mão do médico, né? Acho Sim. que a gente chegou à conclusão que contratar uma empresa sozinha para fazer 8 postagens por mês, 10 postagens, só isso não basta, né? Porque geralmente acontece o que a Joana falou na última live, né? Você tem a sensação que tá todo mundo igual. O que varia? Na verdade, você muda um pouco o tom, muda um pouco o Pantone ali das cores, mas essencialmente, se eu for olhar o feed, o que muda vira um mosaico, né? Um puzzle, né? Tu mudou aqui, Sim, dá para botar todos os mesmos quebra-cabecinha, tópicos dos mesmos médicos, e isso não é o que as sim, pessoas querem. Por isso que sim, cada vez mais as pessoas estão caminhando aí até para perfis híbridos, né? Então, assim, o pessoal e o profissional são o mesmo perfil para ter uma coisa menos engessada do ponto de vista profissional.
Sim, Mas isso, sim. enfim, vai do estilo de cada um, mas o fato é que isso tem que estar na mão do médico. E aí, Pablo, eu acho que uma coisa que é legal a gente conversar, que a gente ainda não falou, mas a gente busca sempre o posicionamento, né? O Guilherme falou na última live, então você tem que se posicionar e você quer sim, gerar engajamento, né? O engajamento hoje cada vez mais está se mostrando ser através de vídeos, né? As pessoas, através dos vídeos, podem mostrar a sua autoridade. E aí nos traz um outro conceito, que é o tal do CTA, né? O CTA também é uma coisa que ninguém te fala. Você cria o seu site, cria a sua landing page e não tem nada Esquece nele. da parada mais importante da Exato. landing page, que é Ninguém o te conta o CTA. que é o É. CTA, né? Então, eu acho que vale a pena também gastar um pouco de tempo para falar um pouco sobre esse CTA, o que isso gera, quais são os Tá. gatilhos mentais, né, que isso pô, gera no paciente ou no consumidor que está navegando no seu site. Isso também é uma coisa importante que a gente aprendeu com o tempo e hoje a nossa estratégia mudou completamente na clínica. Sim. O CTA é uma sigla para Call to Action, né? Que é uma chamada para ação. Se a gente quiser falar, né, tirando o termo técnico e original, é uma chamada para ação. Então, assim, toda landing page, que é uma página de oferta, tem que ter uma chamada para ação. O seu site, o site médico, ele pode ter uma chamada para ação, que obviamente é diferente de uma chamada para ação de um e-commerce. Você não vai vender nada pela internet, mas o que você consegue oferecer dentro do seu site? Um agente só consulta, algo do gênero, né? Ou uma chamada para ação para essa pessoa se tornar um lead seu, né? Um interessado que fornece voluntariamente um dado de contato, e-mail ou celular. Então você, por exemplo, você pode oferecer algum material rico no seu site, um e-book, um acesso a um vídeo ou um Uhum. infográfico, alguma coisa que faça sentido para o seu usuário, que seja útil, e com isso você tem uma chamada para ação do receba aqui o seu e-book. Isso é uma chamada para ação. E aí a pessoa te dá o que? Um e-mail. Então você tem a permissão para começar a se relacionar com essa pessoa. Chamada para ação ela é essencial, mas a gente tem que saber aonde encaixa. Até nisso também, como você mesmo disse, as ferramentas, né, de mapa de calor, como o Hotjar, por exemplo, você pode testar aonde que fica melhor esse CTA dentro da tua página. E Né? às Dá para fazer vezes, teste com isso. e às vezes a cor, Até a curiosamente, cor. também influencia isso. Então, geralmente, Exato. assim, a rigor, o mais tradicional CTA, né, é aquele botão colorido do aperte aqui, faça contato para mais informações, para você entregar o seu e-mail e aí ganhar todo esse material rico e denso que o Pablo falou. Então, Sim. a cor, se é verde, azul, laranja, onde está no site, tudo isso também, essa arquitetura faz diferença. E isso, novamente, ninguém te conta, né? E isso define, Ninguém às conta. vezes, o resultado do seu investimento. Você faz um investimento alto, mas às vezes você tem aquela LP seca, sem nenhum CTA, sem nenhuma estratégia. O tempo que a pessoa passa navegando é um tempo curto. Ou até mesmo o blog, né? Você cria um blog, faz lá um copy grande, mas não tem nenhum CTA, não tem engajamento nenhum, as pessoas olham, passam e não compartilham, não vão para, não ficam um tempo grande na página. Isso tudo também é muito importante. Júlia perguntou aqui, né, se a mesma empresa que cria o site faz o SEO, ou se devem ser diferentes. Eu vou pegar esse gancho aqui para comentar o seguinte: a gente falou aqui de um monte de empresa que pode fazer isso ou aquilo, mas se o médico precisar priorizar uma escolha para contratar, né? Eu acho que basicamente o médico consegue fazer quase tudo, e aí começando pela rede social, pela própria produção de conteúdo, com planejamento, depois com a criação das peças, tudo isso dá para fazer, tem ferramenta para tudo. Até mesmo se quiser gerenciar os fluxos de automação com e-mail marketing, também dá para fazer. Isso aí não é nada muito complicado, obviamente vai ter que gastar um tempo estudando para fazer. Fazer anúncio também dá para a gente fazer sozinho, mas, a meu ver, a única coisa que assim gastaria muito tempo nosso, se você é um cara que tem som, é o único médico no consultório e tal, quer começar, tem que priorizar uma empresa que construa o seu site bem construído e que faça o SEO. E aí, se for a mesma empresa, beleza, é mais fácil, desde que a empresa te entregue realmente um trabalho de SEO que seja válido, ou você pode optar por uma empresa que faz a parte tecnológica e contratar uma outra para fazer o SEO. Mas é difícil eles estarem separados. Tem empresas no Brasil focadas em SEO. Depois, se a galera quiser saber, mandar um direct para a gente
até compartilha a empresa que nos atendeu aí até agora. Mas se puder fazer como empresa só, eu acho que é mais fácil, né? Porque a empresa que vai fazer a tecnologia do site, né, vai fazer a UX, a User Experience, vai fazer o front-end, vai fazer toda a parte de design e tal, essa empresa você consegue, se for uma empresa legal e acessível, você consegue trocar e justamente pedir, ó, roda um mapa de calor aqui na minha página, vê se esse botão aqui nessa posição está melhor do que ali embaixo, né? Ou, pô, vamos criar uma landing page separada aqui para receber os cliques dos anúncios de Google que eu estou criando. E aí o médico pode criar se quiser, né? Então tem que ser uma empresa que também tenha uma acessibilidade legal, tá? Que não seja só aquela empresa que se te cobra R$ 5.500, depois você paga R$ 200 todo mês para manutenção. Aí o que é isso? Está dando R$ 200 todo mês para a empresa, né? Aí isso não vale. Isso aí não é empresa que trabalha o teu site de forma ativa, né? Então essa é a minha recomendação. Você só tem que contratar uma empresa, contrate site mais SEO. Em segundo ponto, quer falar, manda, Então, pode eu mandar ia lá. só aproveitar o gancho que você está falando, né? Considerando que a gente tem aí 8 minutos de live, a gente não vai conseguir desenhar, né, todo o fluxograma de Sim. o que é o inbound marketing, como fazer, todos os fluxos. Então, eu pensei que seria interessante, já que a gente está aí caminhando no passo a passo e dicas, né, para aquele colega que está começando, quais programas, e a gente pode falar o que a gente usa, que eu gosto muito, né? Acho ele bem robusto, eu acho que tem Boa. bastante função e dá bastante informação para o gestor e ele conversa bem com aquela questão de métricas, né? Então, assim, esse loop, né, esse feedback de você pede uma coisa ou você faz uma coisa e revisitar isso é muito importante. O médico que vai cuidar da rede social, naturalmente, ele tem que analisar se isso está fazendo algum sentido, né? Então, recomenda-se que o Instagram seja um Instagram Business, né? Onde você consegue avaliar as informações. Então, só utilizando ali a rede social, se você nunca teve a curiosidade, clica no informações, você vai ver qual é o seu público, faixa etária, gênero, região e qual é a hora de maior acesso. Só baseado nisso, você consegue já ter um direcionamento de que horas postar para quem e o quê. Então, assim, essa é a primeira métrica que você tem que visitar. Se as pessoas estão vendo, se o seu número de seguidores está aumentando numa fase de aquisição, se as pessoas estão comentando o seu conteúdo. Se você está criando um conteúdo e ninguém interage, talvez seja a hora de parar, pensar e se realmente aquele conteúdo atende às necessidades daquela persona que você idealizou naquela primeira fase. Ou se você não está pagando para distribuir esse conteúdo. Que isso a gente comentou na última live, né? Hoje em dia, praticamente, distribuição orgânica gratuita pelas plataformas não existe, né? Instagram e Facebook. Tirando o TikTok que está crescendo aí, ainda não cobra para isso, né? Mas, enfim, Facebook e Instagram, se você não está pagando para distribuir teu conteúdo, então é difícil até também você acreditar que, pô, ninguém está interagindo. Às vezes quase ninguém viu, né? E como Exato. é tudo um funil, você tem que pagar. E para o médico fazer isso, dá para fazer? Dá para fazer. Tem muito material grátis aí na internet para você aprender a fazer de graça. Tem curso na Udemy por R$ 39,90, com vários módulos, por exemplo, para Facebook Ads. Tem curso no Hotmart também. Então, assim, dá para você ficar autodidata e resolver isso. Ou, se quiser terceirizar para alguma empresa, mas pelo menos a gente sugere que você estude antes de terceirizar para você saber o que a empresa tem que te entregar, né? Bom, em relação As ao ferramentas que a às gente ferramentas, questionou, né? falar do Em relação às RD, ferramentas, o RD etc. Station, né? Conta aí qual é a nossa experiência com o RD, que até agora está sendo ótima, né? A gente tem essa, como gestor lá da clínica, né? A gente adora visitar e olhar as métricas, né? Então, assim, acho que as coisas que podem ser medidas, elas podem ser mudadas. Se você não tem os números, você não consegue saber se a sua estratégia está sendo efetiva ou não. Isso faz parte do planejamento, né, do nosso BSC, que a gente citou lá na primeira live, e o marketing é uma parte fundamental. Então, o RD, né, o RD Station, ele é uma ferramenta que consegue analisar todo o processo desse visitante dentro do funil. Então, por exemplo, você consegue saber que, por exemplo, paciente A, ele converteu através do Google Ads, chegou para você,
teve 3 ou 4 contatos, o tempo que ele vai andando em cada funil, o RD te dá isso, e ele consegue te demonstrar o tempo que ele leva para converter. Mais que isso, você consegue nutrir, né, esse visitante, que ao longo do processo vai virar um lead e que vai virar uma conversão. E mais que isso, ele gera as métricas. Então você consegue ver a sua estratégia e começa a vislumbrar algumas métricas como o CAC do seu cliente, se o investimento que está fazendo está sendo necessário. Você consegue ver se o esforço que você imprime numa ponta sai na outra ponta, acompanhando os agendamentos, acompanhando o número de pacientes do seu consultório. Então, o RD ele é bem interessante. Ele tem diversos produtos, né? Então, assim, existem produtos voltados para todo tipo de consultório mais simples, para as clínicas grandes, para as grandes empresas. E a gente tem tido um resultado bastante interessante, está bem satisfeito, né, Pablo? Sim, sim, é bem legal. A questão da nutrição de e-mails é mais trabalhosa um pouco, você tem que produzir conteúdo, então foi o que eu comentei antes. Você pode ter uma equipe focada em produção de conteúdo somente, né? E você mesmo gerenciar aí esses conteúdos que são escritos, você revisa e você insere lá nos fluxos de automação. Ou também contratar uma empresa que já faça o pacote todo. Aí eu já seria a minha segunda sugestão aí de segunda empresa a contratar, né? Sabendo da importância aí do marketing de conteúdo. E a outra opção é o HubSpot, né, que é uma ferramenta mais robusta, mais cara, cobrada em dólar. Então, acho que para consultório menor e para clínicas, acho que não convém. O RD realmente é excelente e você consegue saber exatamente como que está o seu funil. Dos tantos visitantes, qual percentual que virou lead, desse percentual, quem virou oportunidade, quem virou cliente final. E você consegue entender o que você tem que fazer. Bom, tem que fazer mais anúncios para ter mais visitante? Não, tem que melhorar meus processos lá dentro do consultório, porque quem virou uma oportunidade viraria cliente, acabou não virando. Então, o Exato. que será que eu ou a minha secretária está fazendo de errado? Ou, sei lá, quem atende particular, né, e vende procedimento particular, quem depois passou um orçamento, né, para esse paciente, será que fez um acompanhamento certo para essa pessoa converter? Então você começa a gerar insight para todo o seu negócio, né? Todos os processos do consultório. A Como gente últimas vai. ferramentas, a gente vai encerrar? A gente tem 40 segundos. 40 Conversa segundos, né? foi Então boa acho que passou que rápido, né? A gente nem conseguiu sim. abrir os nossos espectadores. Eu peço que o pessoal que tenha ficado alguma dúvida, né, mande por direct para a gente. A gente vai abrir uma caixinha para perguntar suas coisas, interagir, para a gente poder planejar aí qual vai ser o nosso próximo tema de live. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Pablo, excelente conteúdo, muito obrigado. Se alguém tiver alguma outra consideração, Pode mandar para a gente na caixinha que a gente vai abrir daqui a pouco. Dudu, exatamente. obrigado, hein? Foi excelente Nada. nosso bate-papo. Semana que vem estamos aí de novo. Beleza, Pablo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.